A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu coração, querido aluno, que está espalhado aí por todo o Brasil e também Portugal, Lisboa e também nos Estados Unidos. É uma grande alegria, um grande prazer estar com você aqui, mais uma vez, para a nossa terceira aula, onde nós estamos falando sobre as epístolas gerais, em especial nós começamos com a epístola de Tiago. Então, é tão importante que você tenha um coração sensível para perceber o que Deus está fazendo na sua vida em cada momento. Cada matéria ela tem um alvo, um foco específico que o Espírito Santo vai trabalhar em nós. E a minha oração hoje é para que você tenha olhos abertos, tenha, sobretudo, algo sobrenatural da parte de Deus para compreender os caminhos que Deus tem para você e para você entender o propósito para o qual você foi chamado. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre sabedoria, como viver com sabedoria. Com certeza, muitos irmãos sofrem por falta de sabedoria. Você sabe, não existe problema conjugal em si mesmo. Existe falta de sabedoria para lidar ali com o cônjuge. Não existe mesmo um problema financeiro, não, existe falta de sabedoria ao lidar com as finanças e assim por diante. A sabedoria é a chave para que nós possamos viver uma vida abundante na presença do Senhor. E para isso nós vamos falar hoje de uma sabedoria celestial, porque o próprio Tiago fala que existe uma sabedoria terrena, humana, demoníaca, mas nós vamos falar da sabedoria que vem do Senhor, uma sabedoria celestial, que vai nos levar a desfrutar de uma vida abundante, de uma vida de deleite, de prazeres, de triunfo. E para isso nós vamos orar para que mais uma vez o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver. Pai, nós oramos mais uma vez por espírito de revelação. Nós queremos ser cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que nós possamos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Eu quero ler também o versículo 5 em diante aqui da nossa carta de Tiago, capítulo 1, nós estamos no capítulo 1 ainda, verso 5 em diante. Tiago vai falar de como nós podemos obter sabedoria. E ele diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui nós temos algumas chaves, nós temos aqui alguns princípios valiosos que Tiago compartilha para que nós possamos alcançar sabedoria, para que nós possamos viver com sabedoria, para que nós possamos lidar com as circunstâncias da nossa vida com sabedoria. E para isso eu quero que você, então, abra o seu coração, porque nessa hora o encargo de Tiago, o objetivo de Tiago era ajudar esses crentes que estavam dispersos a vencerem as provações a que estavam expostos. Você sabe, é inevitável que venham tribulações, é inevitável que venham problemas sobre as nossas vidas. Na verdade, nós vamos lidar com eles constantemente. Constantemente nós vamos lidar com desafios, com provações, com tribulações, adversidades, mas a sabedoria, ela vai fazer toda a diferença. A maneira como nós vamos lidar em cada uma dessas circunstâncias faz toda a diferença. A maneira como nós vamos reagir, a maneira como nós vamos responder, isso faz toda a diferença. Agora, quando eu falo isso, eu não quero estimular você a buscar uma fórmula ou estar aqui para aprender uma fórmula, uma mágica, não. Quando eu falo isso, eu falo para você, por isso que eu li 1 Coríntios 1,30, que o Senhor Jesus
da parte de Deus já se tornou em cada um de nós essa sabedoria. A sabedoria está no seu interior. A sabedoria é uma pessoa que habita dentro de você. O que você precisa fazer? É só dar atenção para essa pessoa, invocar essa pessoa, reconhecer que a sabedoria está em você. Cristo nos tornou da parte de Deus sabedoria. Então, você precisa crer que essas provas que nós enfrentamos, que são compatíveis com a nossa vida cristã, que são variadas, são passageiras, são pedagógicas, porque elas vão nos ensinar lições, elas vão ser vencidas e vão ser superadas através da sabedoria. Então, a sabedoria já está dentro de nós. Então, como que nós vamos viver com sabedoria nesse mundo, no meio dessas provas? Como nós vamos lidar com todas as variações de provações que vão vir sobre nós? Porque nós vimos que as provações são variadas, são de todo tipo, de toda espécie. Agora, nós precisamos de acionar ou de desfrutar da sabedoria que está no nosso interior, para que nós possamos então passar por todas essas provações como vencedores. E aqui nós vamos ver 3 passos para nós adquirirmos essa sabedoria que o próprio autor coloca. O Tiago fala que nós precisamos pedir a Deus. Então, se você necessita, diante de uma provação, diante de uma situação nova que está diante de você, diante de um teste ali inusitado, o que você tem que fazer? Pedir sabedoria. Pedir sabedoria. Pedir que Deus te dê sabedoria. E você precisa pedir com fé. Então, aqui nós temos esses passos que Tiago nos dá para que nós possamos desfrutar da sabedoria que já está em nós. Nós precisamos pedir, nós precisamos reconhecer que nós precisamos. Você sabe, às vezes algumas pessoas ensinam, alguns pastores, líderes ensinam que uma vez que você já tem, você não precisa pedir. Mas isso é tolo, isso é insensato, porque a vontade de Deus, como Pai, é perceber que nós, como filhos, reconhecemos que necessitamos daquilo que Ele já nos deu por herança. Então, Deus sabe que nós precisamos? Sabe. Ele poderia nos dar automaticamente? Poderia. Mas por que Ele fala para nós pedirmos? E pedirmos com fé? Porque o desejo do coração de Deus é justamente que você reconheça. O pedir é um sinal de humildade. Pedir é um sinal de que você está se esvaziando de você, está reconhecendo que você não tem, que você não pode e você necessita daquilo. Então você precisa pedir. Então esse pedir é um sinal de humildade. Por isso eu quero que você olhe e preste atenção nesses 3 passos que nós vamos precisar seguir para adquirirmos ou obtermos e vivermos com sabedoria. Pedir e pedir com fé. Você precisa ter esse entendimento e essa atitude constante diante de todas as circunstâncias. Eu tenho aprendido nesse tempo, sempre pedia sabedoria, mas eu tenho aprendido também a pedir o favor de Deus. E todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pedir ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me o teu favor hoje, para todas as questões que eu vou precisar lidar, para todas as situações que eu vou precisar aconselhar, para todos os desafios que vão se apresentar diante de mim. Eu quero a tua sabedoria, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero decidir como o Senhor decide. E essa é a verdadeira sabedoria. Como que nós vamos lidar então com a sabedoria, com as provações? Então, o alvo de Deus para nós, como eu já tenho falado isso para os irmãos, é a nossa maturidade cristã. O alvo do Senhor é esse. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 28, nós vemos que o Senhor que nos escolheu, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, o alvo de Deus é que nós cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo. Ou seja, que nós sejamos semelhantes a Jesus, que nós tenhamos a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo espírito que Cristo. E por isso o Senhor então vai permitir provas nas nossas vidas, para que nós possamos então mostrar ao Senhor a nossa resposta. Deus vai nos provar para nos fazer desmamar de atitudes infantis.
Você sabe, algumas provações elas vão justamente para nos mostrar que é tempo de crescer, é tempo de avançar. Quantos irmãos dentro da igreja estão há muitos anos dentro da igreja, envolvidos em todas as áreas da vida da igreja, mas ainda são crianças, espiritualmente falando. São infantis, são carnais. Por quê? Porque eles só lidam de maneira racional, natural, e a sabedoria é a chave para que você possa crescer, para que você possa aplicar os princípios da vida cristã de maneira sábia, de maneira coerente, para que você possa, de fato, ser reconhecido como alguém maduro em Deus. Agora, para alcançar esse alvo de maturidade, Deus faz 3 coisas. Primeiro, Ele realiza uma obra por nós, que é a salvação. Então, Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, a palavra diz que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que Deus faz é nos dar a salvação. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito. Nós não merecíamos, nós nem poderíamos nos salvar a nós mesmos. Por isso que a salvação é um dom. Deus nos deu de graça. Mas uma vez que Ele nos dá a salvação, então Ele vem realizar agora a santificação, que é um processo. A santificação não é uma obra que nós realizamos também. Não, a santificação é resultado de você contemplar o Senhor, de você se encher da vida do Senhor. Quanto mais você contempla o Senhor, mais você se torna semelhante a Ele. Quanto mais você olha para o Senhor, mais você vai refletir a imagem dEle. Portanto, a santificação não é algo que você adquire no seu próprio esforço. Muitas pessoas pensam que a santificação ela vai ser adquirida quando você consegue cumprir certos passos, certos métodos. E muitos estão procurando fórmulas, autoajuda, estão atrás de livros para descobrir passos mágicos para que ele alcance a santificação. Não, a santificação é resultado de um processo, de um relacionamento com a pessoa do Senhor. É interessante que você se torna, todos nós nos tornamos semelhantes a quem nós admiramos ou adoramos. É muito comum você ver, eu fico vendo os meus filhos, eu levo eles para cortar o cabelo, e aí o cabeleireiro lá pergunta, qual que é o corte que vai ser feito? E aí, antes de eu falar, ele já grita, eu quero o corte do Neymar, o outro, eu quero o corte do Cristiano Ronaldo, que são jogadores famosos, né? E acaba que eles, então, querem se parecer, por quê? Porque eles admiram, e olham, espelham, quanto mais eles assistem esses jogos, esses jogadores, e eles olham e admiram eles, mais eles querem parecer. Não só no físico, mas até no jeito de andar, nos trejeitos. Por quê? Porque isso é um princípio espiritual. Você se torna semelhante a quem você adora, a quem você admira. Então, quanto mais você contempla o Senhor, quanto mais você adora o Senhor Jesus, quanto mais você medita na obra dEle, contempla a beleza dEle, mais a santidade dEle vai ser impressa em você. Quanto mais você o adora, quanto mais você reconhece que Ele é o Senhor, e você é apenas um servo, um filho amado, mas é um servo, e você vai ser transformado então na imagem do Senhor. Então essa é uma obra que o Senhor opera, mas também tem uma outra obra que o Senhor vai realizar através de nós, que é o serviço, vai nos fazer servos. Então, para alcançarmos a maturidade, nós vamos então passar por esse processo. Primeiro foi a salvação, depois, esse processo paulatino, né, de santificação, onde nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor, até nos tornarmos verdadeiros servos úteis nas mãos do nosso Senhor. E aqui Tiago vai nos ensinar alguns princípios para nós lidarmos com sabedoria, com as provações. E eu quero compartilhar com você alguns desses princípios, porque eles são chave para que nós possamos lidar com esse tempo de provação nas nossas vidas, que são inevitáveis. As provas são inevitáveis, porque como nós já falamos, as provações é que vão checar, é que vão trazer a realidade da nossa fé. E a primeira coisa que Tiago, então, nos ensina, o primeiro princípio é que, quando somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Então, Tiago diz, no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e nada lhes impropera. Então, veja bem, diante das provações, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir sabedoria. A sabedoria, na verdade, é você pedir a ótica de Deus para ver aquela situação. Porque diante da provação, se você for agir de maneira natural, racional, provavelmente você vai sofrer muito mais. Você vai lidar de maneira natural, carnal, e talvez não vai adquirir o resultado que você espera e deseja. Mas quando você percebe ali na ótica de Deus e tem a sabedoria para lidar com aquela situação, com certeza você vai alcançar o êxito e o triunfo diante daquela prova. Por isso, a sabedoria é fundamental para que nós possamos passar por essas provas e sermos aprovados. São situações muito inusitadas que às vezes são apresentadas e que nós vamos precisar pedir sabedoria. Então, para quem tem filhos pequenos, é o meu caso, e talvez muitos dos irmãos que estão aqui, dos alunos que estão me ouvindo, também têm filhos pequenos, e eles vão entrando em fases. Você que é pai, você vai percebendo. Tem cada fase uma fase especial, e que você vai precisar de sabedoria de Deus para lidar com aquela fase. Então, meus filhos estão entrando numa fase da pré-adolescência, que é uma fase muito desafiadora. Todos nós já fomos adolescentes, mas parece que a gente esquece das dificuldades, esquece das demandas, esquece das características peculiares daquela fase, e para isso nós precisamos pedir sabedoria. É o que eu tenho feito diariamente diante do Senhor nessa fase que eu estou vivendo com os meus filhos. Todos os dias, e são 2 meninos, quem tem filhos homens sabe o que eu estou falando, não é fácil, não é simples, é muito diferente de ter filha mulher. Apesar de eu não ter, mas as minhas irmãs têm, eu fico olhando e falo, meu Deus, como que é diferente, como que é mais tranquilo. Mas ter 2 filhos homens, 2 meninos que estão ali numa fase de muita energia, estão entrando numa fase de pré-adolescência. Quer dizer, você precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com essa prova. É uma prova, porque às vezes você tende a irar, a ficar impaciente, você quer resolver de uma forma mais bruta, mais rígida, mas a sabedoria é que vai levar você a tomar a decisão certa, a agir da maneira certa, a falar a coisa certa. E como eu tenho desfrutado desse agir do Senhor na minha vida, quando eu peço a sabedoria e falo, Senhor, me dá sabedoria para lidar nessa situação, para responder a essa pergunta, né? O meu filho mais velho já é um pré-adolescente, então ele faz perguntas que na hora eu lá dentro estou falando, Senhor, me dá sabedoria para responder. Por quê? Porque são situações novas, inusitadas, que se apresentam diante de nós e nós precisamos então pedir. Mas Tiago, ele fala que nós precisamos pedir com fé. Precisamos pedir crendo. Ele diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida, ele diz claramente, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, é muito importante que você, quando pedir a sabedoria, você peça com fé, crendo que Deus é bom e Ele vai te dar a sabedoria. Mas alguns podem estar perguntando, pastor, de maneira prática, o que é essa sabedoria? Eu coloquei aqui que essa sabedoria nada mais é do que você usar corretamente o conhecimento. Você tem o conhecimento, mas você precisa usá-lo de maneira apropriada, de maneira correta. E a sabedoria vem justamente para trazer essa instrução, para que você possa usar o que você sabe, o que você conhece, mas com aquilo que vem do trono de Deus. Então, quando você está sendo provado, você precisa de sabedoria para você não desperdiçar as oportunidades que Deus está te dando para você chegar à maturidade. A sabedoria, ela é uma chave espiritual que vai te dar sensatez, discernimento, clareza do que Deus está querendo com você
naquela circunstância e para que nenhuma dessas oportunidades sejam desperdiçadas. É muito triste quando nós vemos as pessoas que estão ali passando por provações, mas porque não têm a sabedoria, por falta do discernimento espiritual, elas desperdiçam essa oportunidade de crescer, de amadurecerem, de avançarem, de se tornarem pessoas que podem ser usadas para os mais altos propósitos de Deus. O Senhor, Ele precisa que você entenda que o alvo dele é levar você a uma maturidade, a uma estatura. É uma estatura de um varão perfeito, e que é a estatura do seu Filho, Jesus Cristo. Para isso você precisa estar cheio da sabedoria que vem do Senhor. Segundo, quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Isso é muito importante dentro da prova que você está passando. Conhecer o caráter de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus não pode negar a si mesmo. Então, é da natureza de Deus dar. Deus é essa fonte de sabedoria. Então, quando você pede a Deus, você não pode duvidar. Será que Deus quer me dar mesmo? Será que Ele está importando comigo? Será que Ele está interessado, né, com o meu problema? Não, você precisa crer no caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter santo. Se Deus está falando para você pedir, significa que quando você pedir, Ele vai dar liberalmente. Isso faz parte do caráter de Deus. Tudo que Deus faz é com generosidade, Ele faz com abundância. Deus é um Deus pródigo, que esbanja amor, esbanja sabedoria, Ele é um Deus abundante. E se você pede, Ele vai te dar na medida que você precisa. Se você pede com fé, Ele não vai improperar nada, Ele não vai reter nada, Ele não vai ficar como alguns que ficam com mesquinharia. Esse faz parte da natureza humana, caída, a natureza adâmica, a mesquinharia, a avareza, a riqueza. Não, você precisa crer que você serve a um Deus abundante e generoso. Essa generosidade de Deus, ela não conhece limites na terra. Muito importante que você entenda que ela é para todos. E Ele vai dar a todos que pedem. A todos que vão pedir, Ele vai dar. Porque Ele vai manifestar o que é inerente à sua natureza. Então, ela é acolhida de Deus e é garantida. Deus não rejeita aquele que busca. Então, se você pede ao Senhor, Ele vai liberar, Ele vai dar com liberalidade, com generosidade. E essa é uma atitude que vai levar você a passar por essa provação com muito mais consistência, maturidade. No final dela você vai olhar para trás, é muito comum. Quando você age com sabedoria no meio das provações, é muito comum, depois que você passa pela prova, você vai olhar para trás e falar, meu Deus, como eu precisava dessa circunstância, como que eu precisava de ter passado por isso. O exemplo clássico é o de Jó. O que Jó disse lá em Jó 42? Ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho clareza, agora eu tenho revelação. Ou seja, ele olhou para trás e percebeu como foi importante a sabedoria, a perseverança na minha fé, para que eu pudesse chegar hoje a concluir que eu aprendi, que eu cresci, que eu amadureci. E você pode ver que depois que Deus restitui tudo em dobro na vida de Jó, ele vive ainda por 140 anos, se eu não me engano, 120, 140 anos, que Jó ainda vive desfrutando das bênçãos de Deus. A palavra diz que as filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra. E sabe, quando a palavra de Deus diz que alguém é bonito, quando Deus diz que alguém é bonito, é porque realmente é bonito. Você vê que Jó desfrutou de coisas poderosas e maravilhosas e abundantes do Senhor, porque ele pediu ali sabedoria, ele agiu com sabedoria, ele não seguiu o conselho da sua esposa de amaldiçoar o seu Deus, ele não caiu na tentação ali dos seus amigos, mas ele perseverou até o final, porque ele cria que Deus tinha algo poderoso para realizar na sua vida. Terceiro, quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé.
Fé é essa convicção, essa certeza. A fé tem uma voz, e essa voz, ela precisa ser verbalizada. A fé não é aquilo que você está vendo, a fé é aquilo que você está crendo. Então, nós sempre temos que lidar com as circunstâncias de maneira espiritual. Você não vai falar o que você está vendo, você vai falar o que você quer ver. Então, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, não é que não existem, não, eles existem, mas eu não estou vendo ainda. Então eu tenho que falar de acordo com a minha fé. A fé vai me levar a ter essa convicção, a convicção de que aquilo já é meu por herança, já é meu por direito. O Senhor prometeu, eu sou filho amado, eu tenho a herança, eu tenho direito à herança, e por isso eu vou falar de acordo com a minha natureza, vou falar de acordo com a minha realidade, com a minha natureza e herança como filho de Deus. Por isso você precisa, quando for provado, você aplicar na prática essa fé. Tem muitos que acham que essa fé, ela é só sentida no coração. Não. A fé tem uma voz, como eu já falei. Eu criei, por isso aqui falei. Está lá em 1 Coríntios. Eu criei, é por isso que falei. Nós cremos, por isso que falamos. Então você precisa falar. Você precisa falar. Quando Jesus estava ali no barco, e os discípulos estavam naquela tempestade, e a tempestade, ela assolava aquele barco, e os discípulos estavam desesperados, Jesus estava lá no fundo, lá no porão, dormindo, em paz. Com certeza, muito cansado das jornadas, muitas demandas, Jesus estava ali dormindo, descansando. E aí, então, Pedro vai lá, chama Jesus, Jesus sobe, o que Jesus faz? Ele apenas diz para a tempestade, acalma-te. Mas antes dele dizer para a tempestade, ele diz para os discípulos, ó homens de pequena fé. Em outras palavras, por que vocês mesmos não falaram, não verbalizaram o que vocês queriam ver? Então, diante das provações, nós precisamos orar com fé. E orar com fé é falar a realidade, a verdade da palavra de Deus a nosso respeito. Mesmo que as tribulações se levantem contra você, você precisa falar, o que eu estou vendo é isso, mas o que eu creio é isso. Então eu vou ficar com o que eu creio. Mesmo que as circunstâncias me mostrem o contrário, mesmo que ao meu redor eu vejo tudo ao contrário, mas eu vou continuar firme na fé. Eu estou orando com fé, porque eu creio. A fé é a convicção das coisas que se esperam, dos fatos que eu não estou vendo, mas eu creio que já são realidade na minha vida e eles vão se materializar para a glória de Deus. Então, Tiago vai comparar aqui esse homem que ora a Deus, mas duvida, a 4 figuras. Na verdade, são 3 figuras. Ele é como as ondas do mar, ele também é como essa pessoa oscilante, entre a fé e a incredulidade, entre o ânimo e o desânimo. Ele, ao mesmo tempo que ele é otimista, mas ele é pessimista. Ao mesmo tempo que ele está lá no vale, ele está lá no monte. Quer dizer, é uma pessoa inconstante. Mas ele também fala que esse homem é como um homem que tem 2 mentes. Ele olha no espelho jamais e passa um pouquinho e ele esquece daquele que ele olhou. Ou seja, esse é o que ora, mas duvida. Ou seja, ele pede, mas ele logo passa um pouquinho e ele já está falando outra coisa, contrária àquilo que ele pediu, contrário àquilo que ele declarou. O que Tiago está dizendo é que nós temos que pedir com fé e temos que perseverar nessa fé. Como que nós perseveramos nessa fé? Quando nós perseveramos em falar de acordo com a fé. Essa é a vontade de Deus, é que você caminhe não de acordo com o que você está vendo, não falando de acordo com o que você está percebendo, mas de acordo com aquilo que você crê. Essa é a grande chave que você precisa aplicar diante das provações, e é isso que vai fazer com que você seja um vencedor, saia em triunfo das tribulações. E Tiago vai falar aqui de 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Primeiro é um fracasso na oração. O verso 6 diz, peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, vai ter um fracasso na oração.
Essa é a razão porque algumas pessoas oram, mas elas não veem o resultado nas suas vidas. É muito comum, às vezes eu atendo pessoas e elas falam, pastor, eu oro, mas eu não vejo nada acontecendo. Mas não é só orar, você precisa orar sem duvidar. Você precisa orar, mas também você precisa ter uma atitude de fé nas suas palavras. Então é muito comum, às vezes nós oramos pelas pessoas, pelos enfermos, aos domingos, nos cultos, nós chamamos as pessoas para virem à frente. E nós perguntamos, então, qual que é o problema daquela pessoa. Aquela pessoa conta seu problema e nós, então, liberamos uma palavra de fé, para que ela possa ter fé, convicção e firmeza, perseverança diante daquela provação. E é muito comum, às vezes, ouvir depois que você acaba de orar, você acaba de liberar sentenças poderosas da parte de Deus, que estão em linha com a palavra de Deus, que estão em linha com a obra consumada do Calvário. A mais clássica e mais poderosa que nós sempre declaramos é que o Senhor já levou sobre si todas as suas enfermidades. Pelas suas chagas você já foi sarado. Você não vai ser, talvez, quem sabe, não. Pelas suas chagas nós fomos, isso é o passado. Então a fé sempre é para o passado, sempre é para crer naquilo que já foi realizado e consumado. Mas o que acaba de acontecer quando nós terminamos de orar? A pessoa, ela fala, pastor, mas, vamos ver, se Deus vai querer curar mesmo, Quer dizer, você acabou de orar, acabou de liberar a sentença e a pessoa sai e fala, se Deus quiser me curar, não sei se eu mereço. É muito comum você ouvir pessoas agindo assim, ou seja, ela recebeu ali a oração, mas ela duvidou. E o que vai acontecer? Aquela oração vai ser fracassada, ela não vai cumprir o seu propósito. Mas também vai ter uma inconstância espiritual, ele não vai chegar à maturidade, ele não vai crescer, não vai romper, não vai ter robustez espiritual. Por quê? Porque ele é como essa onda do mar, que é levada pelo vento. Uma hora ele está aqui, uma hora ele está ali. Então ele vai ser como esse homem de ânimo dobre, um ânimo dobre. Ou seja, hoje ele está feliz, amanhã ele está desanimado. Hoje ele está crendo que Deus vai abençoar ele, mas depois de amanhã ele já está com sintomas de depressão e achando que não tem esperança para ele. Ou seja, esses homens que não têm essa atitude de crer, de orar com fé e pedir sabedoria para lidar de maneira apropriada nas provações, eles infelizmente vão permanecer na imaturidade, na inconstância. É por isso que você vai encontrar com pessoas que têm 5, 10, 15, 20 anos de fé, mas são imaturos, são carnais. Por quê? Porque eles não aprenderam a aplicar apropriadamente esses princípios no meio das tribulações. Ao contrário de agirem com sabedoria, de pedirem com fé e de perseverarem nas tribulações, eles ficam inconstantes, duvidando e olhando apenas pelo natural. Mas você está aqui justamente para ser cheio e nutrido desse alimento poderoso da parte de Deus, para que você possa, ao orar, no meio da tribulação, você possa pedir sabedoria e falar, Senhor, a sua sabedoria já me foi dada por intermédio de Cristo. Eu creio que Cristo se me tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e redenção e santificação. E por isso eu creio que a sabedoria está no meu interior. E porque eu tenho a sabedoria de Deus em mim, eu vou lidar apropriadamente nessas circunstâncias, nessas provações. Eu estou sendo provado e vou ser aprovado por causa da sabedoria do Senhor que é derramada no meu coração. Agora, você precisa então também, quando ser provado, você precisa se alegrar com as riquezas espirituais. Você precisa crer que o Senhor já te deu todo o suprimento abundante para que você possa ser aprovado nessas provações. Então, quando você for provado, você precisa se alegrar. A alegria é um fruto do Espírito. Não é algo que você produz de você mesmo. A alegria é um fruto do Espírito. Quando que você, então, vai manifestar essa alegria no meio da provação? Isso, para o ímpio, é loucura. Por isso que a palavra da cruz
para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos, que cremos, é poder de Deus. Como que eu vou me alegrar no meio da provação, pastor? Como que eu vou poder ter alegria exultante no meio da tribulação? Quando você entender que a alegria é um fruto do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, quanto mais alimentado no Espírito, mais alegria do Senhor vai brotar diante de você e dentro de você, para que você possa passar por essas provações cheio de alegria, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que Ele é bom. Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus próprios planos, Ele sabe de todas as coisas. Tem um cântico muito antigo, eu gostava muito de cantar, ele diz assim, pedacinho: bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer. É muito tremendo esse cântico. Eu sempre cantava com muita alegria. Você sabe? Porque quando você confia em um Deus que pode todas as coisas, que é poderoso para fazer infinitamente mais, um Deus que está sustentando você nas suas mãos, você pode se alegrar e você pode sorrir diante dos inimigos. Davi, ele diz no Salmo 23, o Senhor prepara uma mesa repleta na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Quer dizer, há uma garantia, há uma promessa de que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. São riquezas espirituais, são promessas poderosas, né? Existem outras promessas na palavra de Deus, lá em Jeremias, a palavra do Senhor diz que o Senhor está ao seu lado, Jeremias capítulo 20, verso 11, como um poderoso guerreiro, por isso os planos dos seus inimigos falharão. Eles não vão conseguir o intento que eles têm contra a sua vida, porque nenhuma arma forjada vai prosperar contra a sua vida. São riquezas espirituais. Você tem que se alegrar no meio das tribulações e declarar pela fé essas promessas poderosas. 1.000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor dá ordens aos seus anjos ao seu respeito. A palavra do Senhor diz que se por um caminho o inimigo vem contra você, por 7 ele vai fugir da sua presença. Por isso você pode celebrar e se alegrar, porque a prova veio, mas a vitória é certa. A vitória está garantida pela obra consumada na cruz do Calvário. Amém? E Tiago vai aplicar esse princípio aqui da sabedoria em duas circunstâncias: os cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre os irmãos ali. Essa é uma coisa muito comum, né? Hoje, nos nossos dias, mas também era naquela época. E Tiago vai aplicar esse princípio da sabedoria para que realmente haja esse entendimento de que as circunstâncias são transitórias, as circunstâncias terrenas são passageiras, e nós não podemos apoiar o nosso coração e a nossa expectativa, a nossa esperança em coisas dessa terra, em riquezas desse mundo, porque tudo isso vai passar. O pobre, ao ser observado, ele diz: mas quão rico eu sou? Ele diz: quão rico eu sou? O rico, ao ser provado pelas glórias do mundo, diz: mas quão vulnerável eu sou? Cada um olha para a sua vida na perspectiva da eternidade. É muito ruim quando você olha para você e, por você não ter recursos desse mundo,
ou abundância desses recursos, você achar que você é pobre. Não, a verdadeira riqueza está dentro de você. É isso que vai fazer toda a diferença. Você precisa entender que as provações de Deus vêm sobre todos. Vem sobre o rico, vem sobre o pobre. Vem sobre aquele que confia no Senhor e vem sobre aquele que também é incrédulo. E por isso que você que tem a fé em Cristo Jesus, você tem uma vantagem nesse aspecto, porque você sabe que há um Salvador, que Ele não veio apenas para te salvar do inferno. Não, Ele é um Salvador que vem para salvar você todos os dias, em todas as circunstâncias. E tudo que você precisa fazer não é aprender uma técnica, não, é invocar o nome dEle, é clamar por Ele, é chamar por Ele. E isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quinto, também nós quando somos provados precisamos estar de olho na recompensa. Olha o verso 12. O verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quando nós somos provados, nós vamos ter uma recompensa. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso nós somos bem-aventurados. Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando você responde apropriadamente diante da provação, quando você dá a resposta certa, quando você tem a visão correta, a sabedoria para lidar diante das circunstâncias ali da prova, você vai ter recompensa. Essa recompensa vai vir do Senhor, não é de homens, né? Quando você é provado, você vai ter a oportunidade de demonstrar o seu amor por Deus, diante de circunstâncias tão difíceis, como a perda de um filho, a perda de um ente querido. É numa prova como essa que você tem a oportunidade de mostrar o seu amor pelo Senhor. Nada pode estar acima do Senhor. O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos bens, nada pode tirar o lugar que é só de Deus. Mesmo que situações aconteçam, né? Mais uma vez quero citar a vida de Jó, porque Jó, nós estamos falando de provações, como eu falei para você, é o maior exemplo na Bíblia de alguém que passou por provações severas, intensas. E Jó, ele perdeu num só dia todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Eram 10 filhos. Uma coisa é você perder um filho. Você tem 10, você perde um. Ah, poxa vida, perdi um filho. Amém. Mas talvez alguém do seu lado vai te consolar. Fala, não, mas pelo menos sobraram 9. Mas quem pôde consolar Jó no dia que ele perdeu, num só dia, os seus 10 filhos? Quer dizer, mas o seu amor a Deus estava acima dos seus filhos, estava acima dos seus bens. Ele com certeza sofreu, ele desejou a morte. Com certeza ele passou por angústias, aflições, mas ele perseverou até o fim. E você vê que Deus restituiu. Ele teve 10 filhos novamente, eram as filhas mais bonitas de toda a terra. Os seus bens foram dobrados, o Senhor deu em dobro tudo que ele tinha, tudo porque ele olhou para a recompensa. Com certeza ele creu que Deus era um Deus fiel, que não deixaria ele morrer ali naquela calamidade e nem permitiria que ele fosse envergonhado. Por isso que você precisa então ter essa postura diante da provação. Fique com o olho na recompensa. Coloque os seus olhos no Senhor. Ele vai recompensar. Ele vai trazer ali a restituição. Ele vai trazer o consolo. Ele vai trazer ali a revelação, o entendimento do propósito para o qual você passou por aquela provação. Mas, acima de tudo, a provação tem um propósito de nos levar à maturidade. Não tem coisa melhor do que você olhar para trás e perceber o quanto você cresceu em Deus, o quanto você cresceu em intimidade, em revelação, em resiliência, em consistência. Você é uma pessoa constante, você é uma pessoa que pode se confiar, porque a provação produziu essas características e essas qualidades em você. E uma pessoa madura, ela é paciente nas provas. Uma pessoa imatura, ela vai transformar provas em tentações, porque sempre diante da provação, ela vai
querer buscar uma forma fácil de lidar com aquilo ali e vai ser uma tentação para ela cair no erro, cair no pecado. Por isso que nós precisamos dessa sabedoria. Porque quando nós passamos por dificuldades, nós somos testados ou tentados a questionar o amor de Deus e o poder de Deus. Essa é uma atitude muito comum, muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades e provações. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê a promessa de Deus? Cadê a fidelidade de Deus? Por que Deus não pôde curar o meu filho? Por que Deus não pôde ressuscitar o meu filho? Por que Deus não pôde abrir essa porta de emprego? Sempre é uma tentação a questionar o amor de Deus. Satanás oferece sempre um caminho para escaparmos das provas. Esse é um caminho curto, é um caminho que nós podemos chamar de atalho, que ele vai propor para que você possa escapar das provas. Não faça isso. Responda a Deus. Dê a resposta apropriada e você vai perceber que essa provação vai levar você a uma maturidade. Então, essa oportunidade é uma tentação. Quando Jesus estava jejuando e orando lá no deserto, o que o diabo fez? Ele o tentou, sugerindo para ele o quê? Para que você vai ficar aí jejuando? Transforma logo essas pedras em pães, quebra o jejum logo. Mas Jesus sabia que ele estava ali se preparando para o início do seu ministério. Logo após esses 40 dias de jejum, Jesus começa o seu ministério. Foi justamente nesse período que Jesus estava sendo provado, que ele estava colocando ali o seu coração na presença do Pai, para responder ao propósito do Pai. Mas o diabo sempre aparece em cena, entra em cena para quê? Para propor caminhos mais fáceis, para lidar de maneira mais fácil no meio da tribulação, no meio da tentação. E há 3 fatos aqui que nós devemos considerar se nós queremos vencer as tentações. Primeiro, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Olhe para frente. Verso 13 em diante, Tiago fala o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é muito importante que você olhe para frente, que você não fique querendo culpar a Deus. É muito comum as pessoas, às vezes, quando caem em tentação, caem em provações, elas culpam a Deus. Não, olhe para frente e leve a sério o que a palavra de Deus está dizendo, porque Deus não tenta ninguém. Deus não vai levar você a cair no pecado. Deus não vai produzir ou permitir circunstâncias que vão levar você a cair na tentação. Não, o texto é bem claro. Ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Por isso que nós precisamos estar firmados na palavra, na promessa. Nunca jamais nas circunstâncias que nos cercam. Nunca jamais naquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Nós precisamos estar firmados na promessa da palavra de Deus. Tiago, ele vê aqui o pecado não apenas como um ato, mas como um processo em 4 estágios. Então, o desejo, a cobiça, esse desejo vai gerar um engano na mente, depois esse engano vai produzir o nascimento do bebê chamado pecado, e por fim a morte vem e manifesta. Então, é um processo. Esse processo aqui, ele tem estágios, não é repentino, não é algo que acontece da noite para o dia, não. É um processo que precisa ser rompido, precisa ser parado, para que esse desejo, essa cobiça não se torne um engano, e desse engano produza esse bebê chamado pecado, e que por fim vai produzir morte e sofrimento. Mas olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Diante das tribulações, diante das tentações, olhe para o redor. A palavra do Senhor diz que quando nós somos tentados, o Senhor vai prover uma saída de emergência. Sempre haverá uma saída de emergência. Sempre quando tiver uma situação ali de tentação, pode olhar ao seu redor. Deus é bom.
Deus é bom, Ele vai produzir uma saída de emergência. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então considere que Deus é bom e você precisa crer e confessar isso o tempo inteiro. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Tiago apresenta aqui ainda 3 fatos sobre a bondade de Deus. Vamos ver cada um deles? Então, Deus nos dá somente boas dádivas. Creia nisso. Deus só te dá coisas boas. O problema muitas vezes é que Deus vai nos dar o que nós precisamos em uma embalagem que nós não gostamos. Isso é um problema, porque muitas pessoas estão interessadas apenas em avaliar a embalagem. Mas pode crer, a bondade de Deus, ela vai além do que você pode imaginar. E tudo que Deus te dá, no final, vai se tornar em benefício para você, mesmo que aparentemente no princípio, no momento, não pareça, mas o final é vida. Deus vai te dar constantemente. Deus nunca vai negar ou vai reter bênçãos para você. Ele vai te dar constantemente e Deus não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai continuar cumprindo com as suas promessas, com as suas palavras para você. Terceiro, olhe para dentro e considere a natureza dentro de você. No meio da tentação, no dia da provação, olhe para dentro. Declare, eu sou uma nova criatura. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho uma nova natureza, uma natureza santa, a natureza de Deus. Eu vivo com a própria vida com a qual Deus vive, a vida eterna. Então, não é apenas uma vida que não tem fim, não, é a vida com a qual o próprio Deus vive. Então, aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, ele não cede às tentações, porque o que permanece nele é a divina semente. Então, Tiago usou aqui o nascimento para falar do pecado e da morte, mas ele também usou o nascimento para falar da nova vida, porque esse novo nascimento produz algo poderoso na nossa vida, que é a origem. Ele é divino e gracioso. Esse novo nascimento vem de Deus, procede totalmente de Deus. O meio desse novo nascimento é operado por meio da palavra de Deus. Como que eu posso nascer de novo? É por meio da palavra, é por meio dessa palavra liberada que eu posso desfrutar dessa nova natureza. E o propósito do novo nascimento, que é nos levar a um nível mais alto, a um tipo de vida elevado, né? Então, ele é o mais alto nível de vida, o mais alto e elevado tipo de vida. Por isso que o homem incrédulo, o ímpio, ele não pode compreender o estilo de vida que nós vivemos. Ele vai achar estranho quando você, no meio da tribulação, está se alegrando, está dando glórias ao Senhor, está declarando o que você não está vendo por fé, porque esse tipo de vida é um tipo de vida superior. Que o Espírito Santo de Deus possa confirmar no seu coração a sua palavra e que a sabedoria do alto que habita dentro de você possa se manifestar nesses dias abundantemente, para que você possa lidar com cada situação da sua vida com a sabedoria que vem do trono de Deus. Deus abençoe os irmãos.